Oi, eu sou a Duda e hoje eu vim te ajudar como você pode criar o seu personagem literário. Nesse vídeo, o meu objetivo é conseguir te ajudar a organizar as suas ideias para o seu personagem literário. Seja para uma história que você quer fazer ou para um personagem que você simplesmente quer criar, enfim. Mas antes de mais nada, quero pedir para que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal para o YouTube entender que você gostou desse vídeo e recomendar para outras pessoas. Enfim, vamos pro vídeo. Para começo de conversa, eu preciso saber, vocês já sabem como vocês vão fazer a personalidade, como vão ser as características do seu personagem? Se não, eu vou te dar algumas ideias. De personalidade, nós temos muitas. O seu personagem ele pode ser bravo, pode ser corajoso, o seu personagem pode ser destemido, ou o seu personagem pode ser do lado do mal, vai ser o seu antagonista. Mas o seu personagem, ele pode ter diversas características e isso vai tudo depender da sua narrativa. Como você vai querer, o que esse personagem vai ser dentro da sua história, como ele vai se adaptar. Ele vai ser o lado do bem ou ele vai ser do lado do mal? Tudo isso interfere para a característica do personagem e eu quero que vocês tenham isso em mente. Quando você vai escolher as características do seu personagem, é muito importante para que você já tenha uma base sólida do que você quer fazer com esse personagem. Ele vai salvar todos na história? Ou ele vai ser alguém que vai atrapalhar a história? Uma espécie de anti-herói, um antagonista? Você saber isso é muito importante. Vamos supor, estou criando um personagem. Meu primeiro passo é saber as características dele, seja físicas, seja sua personalidade, como ele vai ser. Então, eu vou criar um antagonista. E esse antagonista, ele vai ser muito corajoso, por mais ruim que ele seja. Isso é importante. Escreva as características do seu protagonista, do seu personagem. Escreva num papel, num bloco de notas, no seu próprio celular. Escreva, anote tudo o que você pensa sobre o seu protagonista, sobre o seu personagem. Se você ainda não definiu, pause esse vídeo e agora vai lá no bloco de notas, seja o que for, e escreve. O meu personagem vai ser corajoso, o meu personagem vai ser destemido, o meu personagem vai ser mau, o meu personagem ele vai ser cruel. Escreve tudo isso e depois você volta aqui. Ótimo, agora que você já tem as características, a personalidade do seu personagem, vamos entrar em um ponto muito interessante, que é a história desse personagem. Vamos supor um antagonista. Como o seu antagonista ficou desse lado, do lado que não é o certo? O que aconteceu? Ele virou mal porque ele quis ser mal ou porque tem uma sequência de fatores que aconteceram que o trouxeram a virar para esse lado? É muito interessante esse ponto que nós estamos, que a gente vai escrever todo o ponto, tudo que aconteceu na vida desse personagem. Eu gosto muito de escrever no ponto de vista narrador-observador. Mas você pode escrever no narrador-personagem, que é o próprio protagonista contando a sua história. Isso é muito importante para você se basear na hora que você for até escrever as cenas do seu personagem. Tenha em mente uma história, toda uma história de vida dele. Aliás, quando for escrever esse seu antagonista, seu protagonista, até mesmo seu figurante, tenha em mente que você pode escrever tanto de quando ele nasceu, de quando ele surgiu, ou até quando o ato maior relevante aconteceu. Um antagonista, ele pode ter começado a vida sendo do bem, do lado certo, mas aconteceu alguma coisa e você pode narrar o que aconteceu nessa história. O que aconteceu para ele virar do lado do mal? E você anota tudo o que você acha de interessante sobre a vida que você quer dar a esse personagem. Enfim, chegando também no ponto de características físicas agora. Isso é um ponto que eu não tenho muito o que falar, porque você tem que se basear como você imagina esse seu personagem. Pense em tudo que eu te falei, história, personalidade do personagem, como você pensa suas características físicas, cor do cabelo ou a cor dos olhos, que tipo de roupas ele veste. Isso também é muito interessante você colocar na sua ficha do seu personagem. Como você imagina ele? Isso é muito importante. Outro ponto que é muito legal de se fazer é a vida social desse seu personagem. Ele vai ter aliados, nesse caso, se ele for um antagonista, um protagonista, um herói, um anti-herói, ou ele vai ser sozinho, ele vai agir por ele mesmo, qual vai ser os amigos, família dele. Isso é muito interessante de se colocar.
Quando eu estou escrevendo tudo isso sobre a vida social do meu personagem, eu costumo colocar os personagens que terão relevância na história e os personagens que não terão relevância na minha história, na vida desse protagonista. Estes que terão relevância na minha história, eu costumo também fazer essa ficha que nem eu tô fazendo com, vamos dar o exemplo, o protagonista. Eu também faço uma ficha desses personagens para ficar tudo baseado certinho, tudo que eu preciso fazer. Isso auxilia muito na hora que você for escrever a história. Nossa, mas como isso pode ajudar, Duda? Simples. Como seu personagem agiria nessa parte? O ponto da história é muito importante para isso, porque toda a história do seu personagem pode interferir em como ele vai agir, ou também as características, a personalidade dele. Tudo isso tem uma alta relevância. Agora, eu vou ajudar numa questão que muitas pessoas têm dúvida, ficam em dúvida, inclusive eu, que é o nome que vai dar a essa personagem, a esse personagem. Olha só, isso é uma questão que é muito pessoal. Mas eu vou dar algumas dicas de como eu defino os nomes dos meus personagens, como eu faço. Normalmente, eu decido a nacionalidade desse personagem. Ele vai ser aqui do Brasil? Ele vai ser de Portugal? Ele vai ser dos Estados Unidos? Vai ser do Reino Unido? Eu vou escolhendo essas características, onde ele vai morar, enfim, e escolho o nome do protagonista com base em nomes comuns nesse lugar que ele nasceu ou no lugar que ele vive. E uma dica para você achar nomes: no próprio Pinterest tem muitas ideias de nomes. Se você pesquisar nomes, assim, vão aparecer muitos nomes. O próprio serviço de robôs, bots aí na internet, ChatGPT, enfim. Se você pedir, fale nomes que muito comuns, ou se você quiser mais específicos de tal país, normalmente esses bots vão te ajudar, eles vão te falar, vão te dar umas dicas. É muito interessante também utilizar esse recurso, ou até mesmo pesquisas no Google. Todos esses podem te ajudar a definir o nome do seu personagem. Enquanto você vai fazendo toda essa história, todas essas características, personalidade, você também define a idade, outras coisas que eu não vou integrar nesse vídeo, porque é muito pessoal, não tem muito o que eu te ajudar, vai depender completamente da sua narrativa. No mais, eu acho que só isso. Particularmente, eu adoro desenvolver personagens. Acho isso um ponto muito legal. E eu espero que você goste também, que esse vídeo tenha te auxiliado se você estava com essa dúvida. Compartilha para aquele amigo que também está precisando dessa dica. E muito obrigada por me assistir até aqui e tchau!